Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva a Deusa. Eu vou te dizer que eu não acredito que tudo se resolve na base do diálogo. Também não acredito que quando um não quer, dois não brigam. E nem que em boca fechada não entra mosquito. Quer dizer, mosquito talvez não entre, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas eu acredito sim que enquanto sociedade a gente precisa criar espaços seguros para que a gente possa conversar. Que enquanto cidadãos a gente precisa escolher quem possa falar por nós. Que enquanto LGBTs a gente precisa mesmo pegar o microfone na mão e às vezes até gritar. Que enquanto quem ama, a gente precisa poder dizer dos nossos incômodos, das nossas dores, dos nossos desejos. Eu queria que fosse tão fácil assim, sabe? Como eu tô falando tudo isso. Hoje a gente vai tentar descobrir caminhos para atravessar ou navegar pelas conversas difíceis. Vamos lá? E estamos mais uma vez aqui nessa casa maravilhosa que já recebeu tantos nomes icônicos e que é uma honra para mim ocupar com a Louva a Deusa o MIS Museu da Imagem e do Som em São Paulo, com uma plateia maravilhosa! Obrigada por estarem aqui hoje, por virem acompanhando a Louva nessa temporada lindona. A gente vai até dia 2 de novembro, então dá tempo de você se inscrever para acompanhar de pertinho. Então é só você escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, clicar no link na descrição desse episódio para saber da nossa programação ou seguir @podcast Louva a Deusa. E hoje, para conversar sobre conversas difíceis, eu tenho ao meu lado duas figuras também icônicas, também maravilhosas, que eu estava falando há pouco aqui nos bastidores, que eu tô até nervosa de tanta emoção. Eu acho que é uma conversa, eu prometi para quem tá aqui hoje, antes da gente começar a gravar, que essa vai ser uma conversa que vai mudar vidas. E eu prometi porque eu acredito muito que a gente vai entregar isso, porque conversas difíceis é um tema muito importante. Essas figuras aqui, ó, vão ajudar muita gente a navegar por isso. Então, sem mais delongas, eu recebo ela que é escritora de best-sellers. Vamos começar por aí. Comunicadora, estudiosa, especialista quando o assunto é saúde mental. E eu já perdi as contas de quantas vezes a gente já citou ela aqui nessa podcast, né, Letícia? Além de tudo isso, ela encontra ainda tempo na agenda para ser podcaster, apresentadora, uma mulher super mega carismática, mãe de 2 crianças, enfim. Ela é maravilhosa e eu tô muito, muito feliz. Recebam comigo com muitos aplausos, Elisama Santos. Maravilhosa! Maravilhosa! Gente! Maravilhosa! Que maravilha tá aqui, cara. Que maravilha tá aqui com você. Com essa plateia. É a primeira vez que eu gravo um podcast com plateia, então tô achando o máximo. Com o Fred, ele sabe o quanto eu amo, o quanto eu acho ele incrível. Então, assim, tô feliz demais. Eu tenho certeza que a gente vai render um papo maravilhoso. Difícil vai ser, ó, acabar essa costura aqui. Ai, que bom. É bom assim, aproveitar que você já falou o nome dele. Eu vou apresentá-lo aqui. Ele é médico, ele é comunicador, estilosérrimo, palestrante, ex-BBB, empreendedor no mundo da moda. Ele é também modelo nas horas vagas. Sim. É maravilhoso. E tem um pique
que pra rolê, gente, que olha só, e o dono de um abraço, que tá entre os melhores abraços que eu já recebi na minha vida. Concordo. Também recebam com muitos aplausos, Fred Nicásio. Obrigado. Obrigada, Fred. Obrigado. Cara, Que delícia estar aqui, velho. Que massa bom. estar aqui. Também é a minha primeira vez que eu gravo um podcast com plateia. Isso é incrível, porque essa troca aqui, gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui dá um gás pra gente poder tricotar mais ainda. não é? É. E daqui a É seu pouco, Kikiki, meu amor. não somos nós três, né? Somos todos nós aqui Exato. nessa conversa. É uma delícia isso. Uau. E a gente já começa como? Daquele jeito. Jogando umas boas verdades pro universo. Estão preparados? Você acredita que eu não tô preparado? Ah, a gente vai assim mesmo. Então, ó. Joga pro universo. Vou começar pela Elisama, então. vai. Pra dar aquele tempinho. Vai sim. Tempo. Então, joga. Qual que é a sua verdade? Minha verdade é que a gente se importa sim com o que os outros pensam. Então vamos fingir, parar de fingir que a gente é blasé, porque a gente não é. A gente se importa sim com os outros. A gente se importa. Nossa, isso é uma verdade, né? Difícil pra mim aceitar, mas Muito é difícil. verdade. Mas é verdade. Ai. E aí é isso, né? É muito louco. Tem uma coisa sobre a gente se expressar, né? É através da roupa. A gente tava comentando agora há Sim. pouco nos bastidores, né? Sim, sobre as roupas. Que é uma coisa, tipo, pra mim, muito libertador eu poder me expressar. Mas ao mesmo... E eu falo, não, porque sou eu e é sobre mim. E eu quero me vestir do jeito que eu quero e dane-se, nananã. Mas ao mesmo tempo, eu tô o tempo todo querendo mandar uma mensagem. Inclusive a mensagem de que me importo pouco. É muito interessante Você tá pensando isso. mensagem, eu me importo. Eu já me importo. É muito louco isso. Fred, você, o que joga pro universo? Então vamos lá. É fácil se dizer antirracista, difícil é se desfazer dos seus privilégios brancos. Uma verdade também difícil, mas é uma verdade. Galera, é antirracista até a página 2. Exatamente. Totalmente. Exatamente. Totalmente. E a gente vai falar também sobre esse tema, porque eu acho que não tem como a gente não falar sobre, falando de conversas difíceis, não é mesmo? Mas eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês e aí, enfim, talvez já venha aí. Vocês já engoliram muitos sapos na vida? Vocês ainda engolem sapos? Depende do que é sapo, assim, porque eu aprendi que ao longo dos esbarrões e dos tombos da vida, eu aprendi que nem todo mundo que esbarrou em você quer te derrubar. Às vezes é só um ombro com ombro e desculpa e a vida segue. Nem todo esbarrão é pra te derrubar. Então depende, às vezes aquele negócio que não te agradou, parece que não foi tão palatável, não era pra descer assim. A pessoa não tinha realmente essa intenção. Ela esbarrou em você, mas ela te pediu desculpa, ela não queria te causar aquele dano. Tem coisas que não, que são realmente atochar um sapo a goela abaixo e tal. E aí eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, esse jogo de cintura pra saber o que é esbarrão e o que é empurrão, né? Então eu começo por aí. A partir do momento que eu defini isso, e se for realmente um empurrão, eu costumo falar isso, né? Eu sou especialista em devolver constrangimentos para quem criou. Especialista. Se a pessoa criar um constrangimento que não é... Porque assim, eu lido com os meus, os que eu crio eu tenho que lidar, tem que ter maturidade para isso. Então, criou um constrangimento perto de mim, comigo, numa situação que me envolva, vai ter que lidar com ele. Então, eu acho que é tipo assim, eu não vou... então, assim, se fosse falar sobre engolir sapo, é isso. Depende do que é esse sapo, né? Se ele é engolível ou não. E se for realmente um constrangimento, a pessoa vai ter que lidar com isso. Não é meu problema, é dela. Nossa, sim. eu amei isso do esbarrão. Pois Também porque achei nem fantástico, tudo... porque às vezes a gente... Assim, a intenção, ela é só uma parte da comunicação. E eu gosto de deixar muito claro para as pessoas, às vezes, assim, ok, você não teve a intenção de magoar e magoou. E aí, reconhece e resolve o teu BO. É isso. A intenção é uma parte da comunicação. É legal saber que a sua intenção não foi uma intenção ruim. Assim, eu tenho várias conversas, às vezes, com meu marido. A relação, quanto mais íntima, mais vai acontecer esbarrão, que não é empurrão, que é esbarrão.
E várias vezes ele fala, mas não foi a minha intenção. Eu disse, amor, se eu achasse que era a sua intenção, eu não tava com você. Vamos partir desse princípio. É isso. Se eu achasse que você era o escroto, que você fez isso de sacanagem, a gente não tava junto. Então, assim, eu sei que não foi a tua intenção, vamos cuidar disso daí. Eu acho que eu aprendi, depois de mais velha, a engolir um sapo ou outro estrategicamente. Quando? Eu acho que quando você é mulher nessa sociedade, quando você é preta, você tem hora que você fala, ok, essa pessoa aí, ela tem algumas portas que ela vai abrir pra mim que eu tô só, ok, vou fingir que eu não vi essa, porque tem uma troca ali que vai chegar e que essa pessoa vai viabilizar, então eu vou dar uma respirada no momento oportuno, eu vou dar o troco. De alguma forma eu vou dar o troco, mas vamos com calma, vamos respirar. Então, assim, acho que ao longo da vida, quando eu era mais nova, eu era muito de mandar o sapo em cima de você, mas na mesma hora. Você jogou o sapo, não era devolver um constrangimento, era dar uma sapada na sua cara. Sabe? Você falou comigo que você vai receber agora, sabe? E eu acho que com o tempo eu fui entendendo que tem hora que é importante, às vezes, você fazer uma carinha de alface. Não entendi, sabe? Como mulher, às vezes, me fazer de burra, só pra... Não vai valer esse constrangimento? Deixa ele achar que ele tá conseguindo o que ele quer, que ele tá precisando me explicar de novo. Isso que eu acabei de falar. Mas assim, eu preciso assinar esse contrato, então... Ah, é... Sabe? E aí, ok, eu já tô assinando. Tá aqui, o contrato tá aqui, calma. Assinou, falou, né? Aí assinou, agora a gente... A Rita Batista tem uma frase que eu adoro. Ela fala que primeiro a gente faz o que a gente deve, depois a gente consegue fazer o que a gente quer. Exato. Então, assim, primeiro eu vou fazer o que eu posso. Eu vou no que eu posso. Tem hora que eu posso falar e tem hora que eu não posso falar, que eu queria muito falar. E aí eu vou desligar, vou sair da reunião e vou ligar pra uma amiga e falar, cara, eu preciso botar pra fora aqui, que eu tô com... Preciso vomitar isso aqui em algum lugar. Então, tem várias vezes que você sai falando assim, eu preciso colocar isso pra fora em algum lugar. Me ouve, porque hoje foi foda, sabe? E aí eu vou procurar esse apoio, porque eu sei, assim, o sapo que eu engoli foi um sapo que eu engoli conscientemente e foi estratégico. Agora, meu amor, não vou sair engolindo sapo que não seja estratégico, não, porque, né, não tem necessidade. Sentido, né? Não faz bem. Então, assim, eu vou pontuar, eu vou devolver o constrangimento inúmeras vezes, eu não vou ser empática inúmeras vezes. Porque, assim, a nossa energia ela é limitada, né? Eu gosto de usar bem a minha energia. E tem coisa que não vale a pena utilizar. Engolir sapo gasta energia, né, gente? É um negócio que demanda, não é fácil. Demanda. E esse negócio que vocês dois falaram, né, de devolver o constrangimento, é uma coisa que não é tão simples, né? Porque eu acho que a gente aprende, e acho que cada um no seu contexto, mas a gente aprende a ser agradável. Eu acho que todos nós aqui aprendemos que tínhamos que ser agradável em algum momento, né? E aceitar o que o outro tá falando. E às vezes devolver, e até dentro de casa, às vezes até com familiares, porque tem que respeitar quem veio antes, porque tem que respeitar uma determinada hierarquia. E aí a gente aprende que tem que ficar, sorrir e acenar, né? E é muito difícil você entender que você pode devolver esse constrangimento, que você pode devolver o desconforto. Tem situações que eu tenho aprendido, nossa, é muito íntimo, mas vou dividir aqui com vocês. Isso é uma coisa que eu aprendi um dia, dividir menos coisas íntimas, mas vamos lá. Eu aprendi recentemente que na minha infância eu fui exposta a situações muito delicadas, que na época não se sabia, não foi intencional dos meus cuidadores ali, mas que uma criança não deveria ser exposta daquela maneira porque eu não tinha a capacidade de processar aquilo. Então, por exemplo, imagens de nudez, enfim, sons de momentos íntimos e tudo mais. E aí, outro dia eu estava aqui falando também sobre intimidade na plateia, com minha avó, com a minha mãe e tal, e mandei pergunta e joguei para elas, e na análise eu entendi que era eu devolvendo para elas esse lugar que eu não pude, porque não tinha nem entendimento disso na infância, sabe? Como que foi para vocês? E aí eu pergunto no lugar de vivências pessoais mesmo, assim, descobrir essa possibilidade de devolver o desconforto. Sempre foi fácil para vocês? Vocês sempre souberam fazer isso? Ou como que isso apareceu na vida de vocês? Como que vocês aprenderam a entregar de volta? Cara, assim, eu recebi comentários desconfortáveis na minha vida desde que eu era muito nova. Assim como
Mulher, mais uma vez, mulher, negra, desconforto faz parte da sua existência, né? E na vida de uma criança, nos anos 80, o desconforto também fazia parte da tua existência. Cala a boca, a criança não fala. Então, todo o desconforto que eu segurava em casa por conta dos limites e das regras, eu ia soltar em algum lugar. Então, eu fui muito briguenta. Eu sempre digo que eu trabalho comunicação não violenta não é porque eu gosto, porque eu sei, é porque eu preciso. Eu tenho necessidade de algo que me ajude a lidar com a fera que eu tenho dentro de mim. Uhum. Eu tenho calma tatuado no braço. Vocês imaginam que uma pessoa que tatua calma não é uma pessoa naturalmente calma. Então, assim, eu tenho aprendido com o tempo a entender que existem desconfortos que eu preciso elaborar. Mas eu acho que antes, tanta coisa era tão desconfortável que o desconforto era quase o meu lugar. Entende? Assim, a vida é desconfortável, ponto. Então, coisas muito pequenas eu já estava devolvendo com porrada, porque estava tudo doendo sempre. E agora, com a maturidade, com o passar dos anos, você vai entendendo o que foi desconfortável aqui para mim. Eu sou uma defensora da raiva muito grande, da gente entender a raiva, olhar para a raiva, conversar com a raiva. E à medida que eu fui entendendo a minha raiva, eu fui saindo desse lugar automático de reação. E, peraí, eu tô irritada, mas o que é que foi? Onde foi? Onde é que tá doendo? Um dia desses eu escutei uma analogia que eu gostei muito, assim. É como se você estivesse apanhando com a luz apagada, um monte de tapa, de vez em quando você acende a luz, aí você consegue perceber, peraí, de onde tá vindo o que é que eu consigo desviar, o que é que muda aqui? E eu acho que começar a dar nome para os constrangimentos foi um jeito de eu conseguir decidir, inclusive, qual é o sapo estratégico, qual que não é, a forma que eu quero falar, como que eu quero ser ouvida, como eu quero ser entendida. Então, foi o amadurecimento, porque antes eu estava sempre no lugar de te devolver. E aí, mais uma vez, como eu disse, assim, te devolver a sapada na cara, assim. Não ia, assim, me deu o sapo, eu pegar o sapo pela pata e tacar na tua cara. Não, bem não. E eu fui criada numa vibe de, assim, resolva. Apanhou fora, apanha dentro também. Que nem você apanhar fora. Eu sempre fui muito brigona. Muito. Gente, eu briguei de trocar soco até o ensino médio. Assim, senão, eu fui aquela pessoa que você olhava pra mim e perguntava, tá olhando o quê? Perdeu o quê parecido comigo, você tá olhando pra minha cara? Então, a coisa do constrangimento tinha uma dor que ela tava sempre tão latente que eu não precisava de muito pra fazer... Uhum. E, assim, uma ambivalência muito grande, porque eu também sempre fui amiga super legal, amiga que faz tudo por todo mundo. Eu, inclusive, brigava pelas minhas amigas. Né? Elisa, você se considerava uma pessoa reativa nessa época? Acho que eu não percebia que eu era hiperreativa. Hoje, você olhando pra... hoje, com certeza. Okay. Eu olho pra trás e penso, cara, que coisa maravilhosa é você ganhar a autonomia de sentir esse ódio mortal das pessoas, a vontade de socar a cara e dar uma respirada e falar, então, não vai... A minha energia não vale agora. Sabe, assim? Então, eu sou muito debochada. Sou muito debochada. Então, quando eu não podia socar, eu debochava. E aí, se eu tô debochando amor, eu podia estar sendo tão pior. Tô só debochando. Tô só no deboche. É tão evoluído meu deboche, você não faz ideia. Eu tinha um exercício de aprender que reagia ao constrangimento, devolvendo o constrangimento sempre. Numa forma hiperreativa, numa forma que eu não penso. Drena a energia, sabe? Eu acho que agora que eu entendi, eu já tem comentário que eu olho e falo assim, cansaço, né, amor? Não vou nem gastar minha energia com você agora, porque ela não tá pra isso. Mas isso foi um aprendizado de muitos anos, assim, não foi algo que eu aprendi a... Meu caminho foi o oposto da maioria das mulheres, principalmente, né? As mulheres falam muito, tô aprendendo a lidar com a minha raiva, tô aprendendo a dar nome à raiva, tô aprendendo a sentir raiva. Não, amor, tô aprendendo a sair um pouquinho da raiva. Esse é o aprendizado da minha vida, é aprender a reagir menos, a dar uma respirada. Mas é um exercício que não é fácil. Eu converso com a minha terapeuta, o meu antigo terapeuta, a minha terapeuta atual, eu sempre falo, cara, a minha sensação, inúmeras vezes, é que eu seguro um touro bravo dentro de mim, sabe? Que eu tô, às vezes, dói a mão, do tanto que eu tô aqui... Fala, calma, não é assim. Não é pelo outro somente. É porque eu sei conscientemente o que eu quero na relação. Como eu quero me relacionar. E se eu soltar esse touro, ele vai sair derrubando tudo. Então vamos com calma. Deixa ele estar mais mansinho, pelo menos. Deixa ele estar menos descontrolado, para ele poder sentar aqui no meio e não ser tão aterrorizante como ele é. Mas é isso. Tem hora que ele vai sair. E que eu vou liberar, amor, vai lá.
Vai com toda a sua potência, derruba tudo que tá na frente, porque é necessário. Mas é um exercício de aprendizado, de crescimento, entender que nem sempre esse touro é necessário, sabe? Dá pra ele sair de outro jeito, dá pra me posicionar de outra forma. Quando que ele é necessário? Cara, eu acho que quando eu me vejo sendo muito injustiçada, chega um ponto que eu não vou mais segurar. Assim, eu não tenho que ter empatia e pensar, ela tem uma história pra ela ter me falado isso. Meu amor, se a dor tá tão grande aqui, eu vou te falar, chega, você não vai falar comigo desse tom. E eu dou medo, amor, eu sou boa nisso. A minha irmã me mandou mensagem, um meme essa semana, falando assim, eu sou da paz, mas eu sou tão boa na guerra. É isso, eu sou uma pessoa de paz, mas vocês não fazem ideia como eu sou boa na guerra. Então, esse exercício, assim, tem hora que eu vou. Sim, tudo que a gente precisa é de botar um limite, é de dar um grito. E volta e meia eu conto isso, porque as mulheres me procuram muito, falando, Elisama, como eu fico mais calma. E eu sempre devolvo a pergunta, a quem tem servido a tua calma? Porque se a tua calma tá te servindo para te manter numa relação abusiva, violenta, para te manter em situações que te aprisionam, que te magoam, que te machucam, amor, tudo que você menos precisa de calma. Tá precisando de um grito? Tá precisando botar um chega, não, pra fora, bem posicionado, sabe? Em alto e bom som. Tá precisando mandar alguém tomar no cu? Manda. Assim, pra mulherada falar, eu quero ficar calma. A gente tem calma demais. A gente fica boazinha demais, se mantendo em um monte de relação violenta, porque a gente tá sendo empática com o outro. Sempre vai ter um motivo pro outro agir como age. Sempre vai ter, mas eu não sou terapeuta dele. Ele lida com os motivos dele no lugar adequado, não na relação comigo. Tem relação que eu vou estar, momentos que eu vou estar disposta a isso. E existem momentos que eu não vou estar. Então você vai pegar a sua dor e cuidar dela, porque eu tô cuidando da minha. E se você quiser ficar na relação comigo com a sua dor, você vai ficar consciente dela. Aí a gente pode falar sobre ela. Quando ela aparecer, eu posso falar, olha, tua dor tá me machucando, não é assim que a gente vai se relacionar. Entende? Nossa. Vocês estão assim também? Todo mundo assim, Deus, cadê a Alberta? Eu sempre falo, vou ligar pra Alberta, que é a minha analista. Quando é que você consegue, Fred, colocar esse desconforto pro outro, esse incômodo, devolver? Então, eu acho que a minha construção, ela passa por esse lugar de aprender a ser agradável. Eu venho de uma família que prezava muito por isso, né? Uma família preta dentro de um contexto embranquecido, então a gente precisava ser agradável. A gente não tinha como dar razão para as pessoas que já pensavam o que pensavam da gente. Então eu precisava me antever e estar sempre sorrindo, sempre muito disposto, sempre muito agradável, muito... Porque eu sou preto dentro de um contexto embranquecido. Então aqui eu preciso, né? Quem é preto que está vendo a gente, ou que está aqui na plateia, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Essa hiperexigência de um comportamento impecável. Os meus pais, sendo pessoas pretas letradas, transferiram isso para mim. Uhum. E deu certo, porque me tornei um homem polido, um homem educado, como a sociedade gostaria que eu fosse. Eu aprendi a lidar, eu consegui as ferramentas necessárias para furar a bolha. Eu estava lá dentro, não domesticado. Isso é uma coisa que eu nunca me permiti ser, domesticável. Eu sou inteligente o suficiente para aprender a manusear qualquer ferramenta que for necessário. Isso não é ser domesticável. Mas, fato é que isso se compôs a mim. Eu me tornei uma pessoa agradável, eu gosto de ser uma pessoa agradável, eu gosto de fazer o ambiente em volta de mim se transformar e aquilo tudo ficar muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi depois da vida adulta que eu nunca tinha tido contato com a minha raiva. Isso eu fui descobrir em 2000, nós estamos em 2024, né? 2019. 2019, há 5 anos atrás, depois de estar casado, e aí começar a terapia com uma outra terapeuta, porque eu mudei do Rio de Janeiro para São Paulo.
E aí eu fui conversando com ela e revisitando lugares lá de trás. E ela foi me conhecendo, ela foi mapeando, entendendo que eu tinha contato com muitas emoções. Isso foi antes de Divertidamente, tá? Mas eu não tinha contato com a minha raiva. Porque eu não podia, eu não queria. E aí, quando a raiva vinha, ela vinha enfurecedora. Ela vinha sem limites. Ela vinha... Sabe esse touro? Era uma manada. Sim. Porque até pela minha composição física, eu sou um homem de quase 100 quilos. Se eu me tornar agressivo, eu torno um lugar facilmente destrutível. Então isso causa espanto, isso me espanta. Eu lembro de uma vez... Não é pra falar sobre coisas íntimas? Vou meter bronca. Tá, amor? Acho que ele tá um pouco tenso. Não, uma vez assim, gente, eu e Fábio, nós estamos juntos há 10 anos, né? Para um casal de viado com relação aberta, isso é tempo pra caramba. Muito tempo. Entendeu? Né? Um casal de viado não mono, isso é muito tempo, né? É o contrário da sapatão, né? Né, menina? Que elas são... Mas eu tive um namoro sapatão com o Fábio. Um namoro à distância, um namoro sapatão real, assim, a gente fala isso. E eu lembro que, né, a gente namorou 4 anos, né? Entre namoro e noivado, nós ficamos, né? Eu morava no interior do estado do Rio, ele no interior do estado de São Paulo. Eu morava em Itaperuna, que é quase perto já de Minas, é norte do Rio. Ele morava em Bauru, que é aqui no interior do estado. Eram 20 horas de ônibus. Nossa. A gente se via uma vez por mês durante 5 dias. Foram quase 4 anos nesse rolê. Uau! A gente se queria muito, gente. De verdade. Por isso que eu falei que foi amor sapatão, amor. Foi mesmo! Foi querido. E aí a gente casou em 2019. Eu tô contextualizando, gente, mas eu juro que eu não vou ser prolixo, porque eu sou uma pessoa prolixa. Mas é porque vocês vão entender o porquê que eu tô contextualizando isso. A gente se casou depois desses 4 anos, né? De 2015 até 2019. Esse namoro / noivado à distância. Casamos em 2019, agosto. Fomos morar juntos, eu mudei do Rio para São Paulo. E tarararararara, entra a pandemia, meu amor. Não. 6 meses de casado, depois de 4 anos namorando à distância, 6 meses de casado, a gente entra na pandemia de 2020. Gente, e aí vocês já conseguem imaginar os atritos, né? E, né? Os estouros que a gente dava de ajuste mesmo, porque a gente entendia, a gente se ama. A gente veio até aqui. Agora vamos ver como é que a gente vai resolver isso daqui. Parecia 2 lixas batendo, saindo faísca, e a gente vai bater até ficar liso. A gente não se desistia, a gente não deixava um ou outro desistir. E nessa época, que inclusive foi a época que a gente começou a fazer terapia de casal, porque eu faço a minha, ele faz a dele e nós fazemos a nossa. Sim. A gente tem uma terceira profissional que nos auxilia nos assuntos que são de casal. Em uma dessas faíscas, gente, eu tava com tanta raiva do Fábio, mas com tanta raiva do Fábio, que eu... Acho que a gente não teve dimensão. Era muita raiva, vocês perceberam. Gente, juro, gente, eu esmurrei a porta do nosso quarto. Eu ranquei a porta do quarto. Meu Deus. Juro. O Fábio tá aqui pra não deixar mentir. Eu dei 3 socos na porta. Eu furei a porta ficou com metade vazada. Sabe aqueles parafusinhos que ficam? Aquilo soltou. A porta ficou assim, ó, mexendo com a mão assim, ó. E eu assustei muito com aquilo. E eu me assustei com aquilo, o Fábio se assustou com aquilo. A briga até parou. A briga parou, tipo, bum. A gente ficou meio assim, tipo, aí tá, blá, blá, blá. E aí eu levei isso pra minha terapia. Porque eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa que se descontrola e tomba uma porta na base da porrada com 4, 5 murros. Eu não quero fazer isso. Eu não gosto de me ver nesse estado. Isso é contraproducente para tudo que eu quero fazer comigo mesmo. Eu não quero me expor a essa autoviolência. E aí foi quando ela falou, você não tem contato com a sua raiva. Você precisa aprender a ter microdoses de raiva. Porque por ter que ser sempre muito agradável, um pisão no meu pé... Ai, desculpa,
Não, imagina, o pé doendo. Ou tipo, alguém pisava no meu pé, eu pedia desculpa pra pessoa. Pra não querer desagradar. Isso foi muito. Embora eu tenha sempre aprendido que em situações raciais, isso é uma coisa, foi um treinamento que eu tive dentro de casa. Minha família era uma família letrada. Então, em situações raciais, eu riscava o chão na hora. Isso nunca foi uma questão pra mim. Se eu identificasse qualquer situação de violência racial, eu, na hora, conseguia fazer uma intervenção sem muita dificuldade. Agora, quando os assuntos eram outros, a vida, a sociedade, as dinâmicas do existir do meu corpo naqueles lugares, aquilo, às vezes a raiva ficava mais acuada. Então, eu aprendi a devolver esses constrangimentos a partir do momento que eu comecei a aprender a lidar com a minha raiva. Quando eu comecei a ter microdoses de raiva durante o dia e não permitir que aquela microdose azedasse o meu dia inteiro, porque é isso, eu tinha, às vezes, medo de ter contato com a raiva e aqueles 5 minutos de raiva me deixar puto o dia todo. Eu detesto ficar chateado. Eu odeio ficar chateado, triste. Eu não gosto desse estado, que é a outra emoção que eu comecei a trabalhar depois, que é não gostar da melancolia, do dia cinza, do morno. Que também faz parte da vida, né? Que faz, irmã. Senão a aí gente não aprende a lidar. Exatamente. E aí eu comecei a descobrir que, para além da raiva, eu não lidava com várias emoções importantes para mim. E quanto mais eu aprendo a lidar com a melancolia, com o dia cinza, com a raiva, eu vou me munindo de cada vez mais não passar por constrangimentos desnecessários. Por isso que hoje eu falo com tanta propriedade, que eu sou um especialista em devolver constrangimentos que não foram criados por mim. Porque hoje eu consigo ter contatos. Ainda tem aquela emoção que eu não gosto? Tem. Eu não gosto do monte, né? Fazer o quê? Mas elas estão aqui. Mas hoje eu consigo entender que eu preciso acolhê-la. Ela tem que ter espaço dentro de mim. Porque ela também sou eu. Ela tá te dando notícias sobre você, né? É o que eu mais falo para as pessoas. Assim, gente, toda emoção, ela tá vindo para te contar alguma coisa sobre você. Todas elas. Inclusive as mais desagradáveis. Então, assim, aquele aperto no peito tá te contando, confiança é importante para você. Não tem nessa relação. Sabe, quando a gente finge que a gente não tá ouvindo, quando a gente quer fugir do sentimento difícil, a gente tem algumas consequências ruins. A gente tem a primeira consequência de não se escutar. Então, se eu não me escuto, como que eu vou saber demonstrar o limite? Como que eu vou saber o que é negociável e o que é inegociável pra mim numa conversa difícil? Se eu não tô escutando o que é importante pra mim. Porque o sentimento tá me falando, isso é importante pra você. Se eu não tô escutando isso, eu não sei o que é negociável, o que é negociável. Eu brinco que o limite, ele é aquela fita amarela nos crimes, dos filmes, sabe? Que a gente vê no crime, nos filmes. Você só consegue colocar aquela fita se você saber o perímetro que você quer proteger. Senão você não vai conseguir. Não adianta. Se o crime aconteceu no quarto, você botou a fita na varanda, não adiantou. Não faz sentido. Então, o limite, ele é esse cuidado, essa borda que tá protegendo o que é importante pra você. Mas eu só sei o que é essa borda se eu me escutar. E aí foi o meu aprendizado com a raiva. Eu sempre senti só raiva. E a raiva me dava essa sensação de potência. Sabe? Tipo assim, aqui você não vem, não. Você bater aqui, você recebe com força. Então as pessoas tinham medo de mim. E isso era protetivo, que as pessoas tivessem medo de mim. Eu parecia muito mais brava, inclusive, do que eu era de verdade. Entendi. Porque aquilo me protegia do mundo. Perfeito. Aquilo me protegia assim. Você não vai fazer piada comigo, meu amor. Sou preta, eu sou mulher. E se você fizer piada comigo, eu vou bater em você. Então, os meninos não faziam piada comigo. Eu via as meninas sofrendo, o menino puxando o cabelo e tal. Eu olhava, amor, puxa aqui, vem, puxa. Aquela história da Se você tem cabelo, também cuidado que eu te falei. Então, assim, tinha um lugar aqui... Se tiver cabelo, cuidado comigo, que eu também tenho mão. É assim, Então, tinha um lugar aqui de proteção, mas aí eu entendi que a raiva, gente, ela é como se fosse uma capinha. Ela tá sempre guardando o sentimento por baixo. A melancolia, uma tristeza, um medo, uma frustração. Como eu ficava na raiva, eu não conseguia ter acesso a mais nada. Então, eu não sabia. Na realidade, eu não tô com ódio, eu só tô triste. Então, era ao contrário daqui, né? Você tinha muito contato com a raiva e menos outras emoções. E eu, ao contrário, com várias outras e a raiva não. O que eu sabia sentir era raiva. Assim, raiva era muito rápido. E ainda, acho que hoje eu já melhorei muito. Comigo foi o oposto do seu caso com o Fábio. Meu marido, ele me conheceu com raiva muito rápido. Começo do relacionamento, ele na minha casa.
E ele é como? Ele é tranquilo? Ele é muito mais tranquilo que eu, assim, infinitamente mais E o tranquilo que eu. Fábio? Depende. Depende. O Fábio é sonso. Então, meu marido é sonso. Meu marido é sonso. diferente. E eu falava com ele, você é muito sonso. É porque eu não sei ser sonso, eu sou debochado. Eu amo. Eu sou da sua linha, entendeu? Meu marido Mas é sonso. sabia que uma coisa... Agora lembrando de uma coisa da raiva, a raiva é uma coisa, né, ali, e ser uma pessoa raivosa é outra, né? É muito diferente. Eu sempre tive muita raiva sem ser raivosa. Então... Eu sou a alegria do rolê. Eu sempre vou ser a mais animada, pra cima. Mas eu vou ser a que você não vai pisar no calo, não. Agora, mas eu vou saber botar o limite sem gritar. Então, assim, tem esse lance de... A raiva, essa proteção que eu vestia muito e que me impedia de ver os outros sentimentos. Então, essa armadura, eu troquei por um escudo. Ela ainda vem, mas o escudo deixa você tirar e botar, né? Tem um acesso maior. Então, quando você não sente seu sentimento, não entra em contato com seu sentimento, você não se ouve. A segunda coisa é que quando você anestesia a dor, você anestesia a alegria também. A capacidade de conexão. Então, se você vai no dentista fazer um tratamento e anestesiar a tua boca, você não vai sentir a dor do tratamento, mas você pode comer um prato feito pela Paula Carosella, pela Dona Carmen. Você não vai sentir o sabor. Então, quando a gente anestesia a tristeza, a gente não quer entrar em contato com a tristeza, a gente também se esse priva. Exemplo, mana. Pois é, a gente se priva Não é incrível esse exemplo? Porque é muito... fácil de entender. A gente deixa de ver a coisa bonita da vida também, porque a gente fica meio blasé demais. Total. E aí, o terceiro ponto é que quando anestesia a dor, eu anestesio a alegria e eu também anestesio a força. Porque, às vezes, a dor, ela te dá um impulso de falar, não quero mais isso aqui. Foi essa dor de você ter batido num negócio, ter quebrado, que você olhou e falou, não quero viver com essa dor. Isso aqui, eu preciso entrar em contato com isso aqui, eu preciso olhar para isso aqui. E aí, no meu casamento, isso não tinha acontecido de eu entrar em contato com essa dor. Tinha muito lance de eu sou braba mesmo. Sim, eu sou uma pessoa... E a gente, com 2 meses juntos, eu tentando, na época... O computador tinha disco, né? E aí eu tentava apertar o botão, o negócio não entrava. Taquei o chutão no computador. Nossa, me identifico. E aí chutei e saí. Vontade. E ele super tranquilão, ele sentado. E um tempo depois eu perguntei, mas o que você pensou naquele dia? Ele fez, fudeu, eu tô apaixonado por essa mulher. Eu fugi, tô apaixonado por essa mulher. Agora já era, agora não tem jeito. Eu apaixonei por essa mulher e o que foi? Então assim, ele conheceu do começo. Mas foram os meus filhos que fizeram virar chave, assim. Quando o meu filho mais velho nasceu, e eu olhava pra ele, e eu pensava, cara, eu não quero que ele veja essa Elisama, que é uma fera. Eu quero que ele veja as outras Elisamas dentro de mim. Eu não quero que ele veja a Elisama fera. E aí eu me controlava. E um dia a coisa explodiu. E eu falo que foi a primeira vez que ele viu a fera. Eu segurei ele pelo braço, assim, ele tinha 2 anos. Perto de 2 anos, eu tava grávida da minha filha caçula. Eu segurei ele pelo braço, assim, e naquele momento que eu segurei ele, que eu tremia de ódio, eu segurava ele com força, não era pra segurar ele, era pra me segurar. Tinha um touro desgovernado dentro de mim, e eu larguei ele e fui pro banheiro chorar. E eu me lembro desse dia, porque eu liguei pra minha irmã e falei, irmã, gente que nem eu não devia ter filho. Eu sou brava demais, eu não vou conseguir. Eu vou fazer uma merda, assim. Coitado dele, coitado dela que tá na minha barriga. Eu vou fazer uma besteira. Eu não nasci pra esse negócio. Eu não sei lidar com nada frágil na vida. Eu sou um touro. Eu vou quebrar tudo aqui. E aí, quando eu saí, Miguel estava milagrosamente calmo no sofá. E aí, eu fui olhar. Eu tinha segurado com tanta força que a minha unha tinha machucado o bracinho dele. E eu nunca tinha... Eu sou completamente contra qualquer violência com a criança. Nunca tapa essas coisas, pelo amor de Deus. Então, na hora que eu olhei aquele machucado, eu pensei, tá vendo só, sua louca descontrolada? Tá vendo só? De novo você fazendo merda? E aí ele me olhou, ele olhou pro braço e fez, mamãe? Oi, filho, eu chorando. A gente tem que cortar sua unha. Ai, que simbólico! Cara! Nossa! E aí aquele foi o dia que eu pensei, ele ainda me ama. Nossa! E quando você é uma criança brava, sobretudo uma mulher, você cresce ouvindo assim... Ninguém vai te amar desse jeito. Ninguém vai gostar. Nenhum homem vai querer casar com você. E, ai, meu Deus, seu filho não ama. Que tem que ter um homem que queira casar. Que queira casar com você, veja só. Então, eu tinha uma medo, assim, minhas amigas falavam, eu te amo, você é uma amiga maravilhosa. Eu pensava, me amo, porque eu nunca me viu brava contigo, por isso você me ama. E o guri tinha visto o pior de mim, naquele momento, sabe? E ele continuava me amando. Ali foi o clique que você sentiu com o Fábio, eu senti com o Miguel. Ali foi o clique que eu fiz, cara, eu preciso entender que essa Elisama... ela faz parte de mim.
E se eu não aprender a reconhecer quando ela chega, a dar nome pra ela, a criar ferramentas, entrar em contato com ela, ela vai sair assim. E eu não quero que ela saia assim nas minhas relações. Eu não quero que ela saia assim com o meu filho, sabe? E aí foi muito interessante entrar em contato com tudo isso. E eu falo que Miguel me ensinou muito, porque Miguel, ele também tem muito dessa raiva que eu tenho. Mas ele nunca... Ele é a criança mais doce, o adolescente mais doce do mundo, com os amigos, com os professores, com todo mundo, assim. Ele é... E eu vi aquele menino que tava brincando com uma pecinha e, de repente, a pecinha dava errada, ele jogava longe com ódio, sabe? Assim, e eu reconhecia cada pedacinho daquele ódio. Assim. Isso aqui é de mamãe, esse aqui é de mamãe, hein? Esse DNA aqui é de mamãe. Mas reconheceu. E ele é o menino mais doce que eu já vi na vida. Ele é o menino mais gentil que eu já vi na vida. E aí ele me ensinou que eu não era só a raiva. Sabe? Olhar para aquele menino tão complexo, que era tão maior do que os momentos em que ele jogava as coisas longe, foi tão importante para eu entender, ok, tem a Elisama super brava dentro de mim? Tem. E ela vai ficar comigo por muito tempo. Eu sei que se eu passar um tempo sem terapia, sem me cuidar, ela vai sair mais descontrolada. A irritação é meu termômetro pra eu perceber como é que eu tô bem e quando eu não tô. Quando eu tô assim, com ódio, assim, um cachorro latiu perto de mim, aí, bicho insuportável. Vontade de jogar pela janela, Jack! Aí eu falo assim, não tô bem. A raiva ainda é o meu termômetro, sabe? Mas eu sou tão maior que ela. E lembrar que eu sou tão maior que ela me ajudou tanto a cuidar das minhas relações e dos meus limites nas relações. Foi um aprendizado gigantesco, sabe? Que só essa relação íntima em que você errou, em que eu errei, me mostrou, assim. Porque a gente tem essa ideia de que a rede social traz muito de... você precisa saber disso sozinha. Você não precisa de ninguém. Precisa sim, inclusive, pra saber suas merdas. Exato, você totalmente. Precisa do outro. O relacionamento é um lugar essencial para que a gente possa se descobrir, né? E, falando em relacionamento, né? Essa coisa de colocar os limites e tal... Lá em casa, assim, quem acompanha o podcast sabe que na temporada passada eu passei uma temporada sem Júlia. E a Júlia voltou a gente terminou, Júlia voltou no último episódio, me pedindo namoro de novo, e toda aquela coisa. E a gente voltou, mas a gente voltou também pra terapia, pra falar, não, vamos repetir o que aconteceu. Fica muito difícil, tem sido uma jornada a gente entender, porque a gente se ama muito, a gente se quer muito, a gente tem muita vontade de ficar uma com a outra. Mas tem lugares que a gente se toca que são muito doloridos, assim, que pega pra mim, que pega pra ela, e a gente fica se perguntando, será que a gente consegue, né? Como é que a gente sabe o quanto, né, o exercício que ficou da nossa última sessão? A gente anotar até onde a gente topa flexibilizar e até onde a gente não topa, assim. E eu fico me perguntando, até onde vale flexibilizar quem eu sou para que essa relação funcione, né? Porque tem essa coisa de... Eu também me identifico muito com o que vocês falaram, mas no meu caso eu sempre me entendi como uma pessoa raivosa mesmo. Uma pessoa raivosa e melancólica. Então, a tristeza e depressão e a raiva, que era a minha válvula de escape, muito pouco alegre, assim. Até hoje eu tenho muitos momentos de alegria. Eu sou uma pessoa alegre, mas ainda é difícil me reconhecer nesse lugar, assim. Mas tem sido, então... Até me perdi aqui. Mas é difícil entender quanto que a gente topa, assim, né? Quanto que eu quero... Porque hoje eu consigo discutir sem xingar, sem gritar, sem quebrar nada. Porque eu só não quebro portas, só não quebrei portas no passado porque eu não tenho força para. Mas assim... Mas tentei. Tentei. Tem um buraco na minha parede que me lembra, que era aquela parede de gesso, assim, né? Que me lembra dessa raiva, assim. Eu nem mandei consertar, que é pra lembrar que ela existe. Mas já aprendi a não quebrar a parede, a não xingar e não gritar. Que pra mim era o que eu queria. Era importante pra mim. Mas tem outras coisas que machucam ela, por exemplo, que eu não sei se eu perco muito da minha humanidade, assim, da minha inteireza, de eu ser falha e de ser meio errada às vezes, de não ser perfeita, sabe? Como que a gente encontra esse meio termo? Cara, eu acho que, sinceramente, não existem relacionamentos incríveis sem conversas difíceis.
Quer ter uma relação incrível? Se prepare para ter inúmeras conversas difíceis. Não dá. A gente sabe aquela historinha antiga que a gente ouve sempre? O sucesso vem depois do trabalho. Não tem como você ter uma relação incrível sem ter conversas difíceis, porque são dois mundos diferentes, duas construções diferentes, duas formações, duas cosmovisões de mundo. Vai ter conflito. E aí as pessoas escolhem se elas seguem silenciando-se para poder seguir por mais um tempo, porque uma hora vai ruir. Elas vão conseguir um pouco mais de tempo naquele sufocamento. E aí começam todas as sortes de quebras de acordos possíveis. Porque você vai ter que dar vazão para aquilo em algum lugar, né? Então, as pessoas escolhem, ou elas vão por esse caminho, ou elas sentam e conversam como duas pessoas adultas, maduras, e falam: estamos vivendo essa situação. Vamos conversar? Você ainda quer ficar junto comigo? Eu quero ficar junto com você. Vamos fazer o que com relação a isso? Temos um desafio. Vamos passar por isso juntos? Então, acho que conversa difícil, que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Ela é essencial para você ter uma relação saudável, duradoura. Não que ela vai ser eterna para sempre, porque também saber se comunicar e se comunicar da maneira correta não garante relacionamento, gente. Não é sobre isso, é sobre você reduzir danos. É sobre você saber com quem você está e saber quem você quer entregar, né? Porque é muito disso. O quanto eu quero me doar para essa relação, o quanto essa relação ela é benéfica para mim também, porque a gente não pode viver numa ilusão de que a gente não vai ter troca. Qualquer relação é uma troca. O casamento ele é uma troca constante, longeva, contínua. Então não dá para poder só um doar, só uma doar. Tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Então, assim, a reciprocidade ela tem que estar assim, ó. Ponto máximo. Tem que ser recíproco. Sim. Tem que ser recíproco. Não tem como não ser recíproco. Se não tiver reciprocidade, não tem nada. Esqueça. Porque você vai estar doando 10 e a pessoa vai estar doando 1. Tá, você tem 1000. Mas uma hora você vai ter 0. E são fases, né? Assim, a gente precisa entender que vai ter época na relação que eu vou estar doando 70 e o meu marido vai estar com 30 porque ele está na fase horrível. E tem que ter a época que eu vou estar doando os 30 e ele falar: amor, peraí, vai. Isso. Porque agora, reciprocidade. Se é só eu, 70. Exato. Reciprocidade não é sobre quem dá mais ou quem dá menos. É sobre a troca que existe e ela é leal. E ela é real, e ela é honesta. Sobretudo conosco mesmo. Eu estou dando o meu melhor para minha relação. E as pessoas não querem se questionar nesses pontos porque dói. Te implica a mudança ou a enganação. Ou o luto também, né? Porque tem hora que você olha e fala: então, não estou disposta. E aí você precisa viver o luto de: olha, talvez esse nosso encontro ele já não dê mais. Isso, amiga. Eu, sinceramente, acredito que as pessoas, a maior parte das pessoas que nós todos conhecemos, elas não estão prontas para esse não estou disposta. Tem uma parte não estão, elas assim, não querem assumir que elas não estão dispostas. Elas vão continuar doando até secar. Quando secar, que ela não tiver mais nada para poder dar, que ela estiver definhando, traumatizada, esgotada, sem fluxo de vida, ela vai falar assim: realmente, agora não dá mais. É que a gente aprendeu muita coisa louca sobre o amor, né? Primeiro, a gente aprendeu que o amor, de verdade, ele não precisa de palavras. Isso é uma mentira sem tamanho. Não, ele não vai olhar para os teus olhos, ela não vai olhar para os teus olhos e já sei tudo o que ela quer. Nós somos muito... A gente não sabe o que a gente quer. Sim. A gente não sabe. Sim. Como que o outro vai adivinhar? E a gente fica chateado, achando que... Mas se ele soubesse, se ele me amasse de verdade... Não, ele ia ler os meus olhos, isso é história. Meus olhos. Isso é mentira. Mentira. Não vai rolar. E assim, nós temos muitas dores. Então você falou: tem coisas que eu faço que vão magoá-la. Você imagina hematomas, sabe? Aqueles hematomas quando você bate no lugar e fica aquela mancha roxa. Eles normalmente não doem. Mas se alguém tromba em você, pra pessoa foi só um trombar. Mas tocou naquele lugar que dói tanto e que é tão difícil de você lidar.
Tem uma história que eu conto no Conversas Corajosas, é que a gente... Uma vez eu cozinhando banana da terra, sou nordestina, então a gente come muita raiz, muita fruta cozida e tal. E aí eu cozinhando banana da terra, nós gostamos da banana da terra, meu marido e eu, em pontos muito diferentes. Eu gosto da banana da terra bem firme e ele gosta molenga. Você vê como eu gosto de molenga. Eu gosto firminho. Eu gosto firminho também. Firminha. Cozinha pouco. Cozinha pouco. E tira da água, senão ela fica puxando água. Então, o que é que eu fiz? Chegou no meu ponto, tirei a minha banana. Ele passou e falou: ei, nem me esperou pra comer. Pra qualquer pessoa, esse seria um comentário simples. Corta pra infância da Elisama. O meu apelido de infância, além da Brava, era o de gulosa. A minha irmã, obviamente, eu não gostava de comer, que vocês podem imaginar que é sempre o oposto, né? Então era assim: vai comer não? Vou dar pra Elisama. Tipo, a Elisama era o cachorro. Ai. Traça tudo. Então, assim, não fala quando eu tô comendo da minha comida, porque eu fico puta. Você tá mexendo, não é com roxinho, não, amor, é com roxão. Sabe, não é hematomazinho pequeno. Você tá mexendo com hematoma que toma metade do meu braço. Você não comenta na minha comida. E aí, na hora que ele comentou, eu queria falar que eu fui iluminada. Mas eu não fui. Porque eu fui bem não violenta. Mas a minha primeira reação foi: porra! Tipo, vou comer toda agora, e daí? Sabe assim? Aí depois eu dei uma respirada. Aí ele: pra que isso, amor? Dei uma respirada. Eu chamei ele: amor, você sabe a minha história com a comida. Eu já te contei, deixa eu te contar, assim, era o meu apelido de infância, cara. Então, isso é sensível demais pra mim. Não toca no assunto. Então, nós precisamos, dentro de uma relação, mapear pro outro onde estão esses roxinhos, porque o outro não conhece os seus roxinhos. Exato. Ele não assistiu, quando ele casou comigo, um filme da minha vida. Pronto. Podia, Pronto. né, gente? Não assistiu. Nossa, ia facilitar tanta coisa. Se ele tivesse assistido, ele saberia que não se comenta quando a Elisama tá comendo. Porque olha só tudo que ela passou, quantas vezes ela chorou, quantas vezes ela recebeu um tapa. Olha só que a mãe dela falava, que o pai dela... Cara, não ia precisar falar, mas veja só, ele não viu esse filme. Então, eu preciso contar pra ele isso. E aí, vão ter roxinhos em cada pessoa, né? Os roxinhos emocionais, nosso corpo emocional é cheio deles. Vão ter hematomas que ele pode precisar de um cuidado que eu não estou disposta a dar. E aí, esse é o lugar da gente saber o que é negociável e o que é inegociável pra gente na relação. Porque se eu sei, mais uma vez, o meu limite, e eu sei dizer o que é negociável pra mim, eu sei falar: olha, tem uma zona aqui que a gente dança. Tem coisas aqui que eu mudo por você. Porque assim, ninguém vai te aceitar como você é, amor. Isso é uma mentira, tá? Contar isso pra vocês é mentira. Você tem um potencial enlouquecedor imenso. Você é uma pessoa invejosa e mesquinha, como todo ser humano é. Vai ter hora que a sua inveja, a sua mesquinhez, seus traumas de infância, suas dores vão sair em todas as suas relações. Você não é um alecrim dourado. Então, se enxergue. Se ponha. Se põe no seu lugar. Se ponha, hein? Se ponha no seu lugar. O Ferenc, eu era o Winnicott, que dizia que quanto mais a gente se conhece, mais modesto a gente fica. Então, assim, fiquem modestos, tá? Assim, modestos. Então, você não é a pessoa mais incrível do mundo. Você tem um monte de falha. E quem se relacionar com você, vai se relacionar também com suas falhas. Então, você vai precisar mudar e ajustar algumas coisas pra você se dar bem na relação. Você vai precisar não tocar em alguns roxinhos. Mas você tem que saber o que é negociável e o que é inegociável pra você. Porque se tudo é inegociável, você briga por tudo. Era o meu caso. Tudo era inegociável. Então, assim, não, é do meu jeito ou não é. Ou tudo é negociável, como era o seu jeito. E aí você não briga por nada. Você se dilui nas relações. Exato. Você se dilui, não tem mais borda. Não tem nada que separa eu e o outro. E aí, um exercício diário, eu olhar e pensar: o que é negociável pra mim aqui? O que é que não é negociável pra mim aqui? E esse negociável, ele não é fixo. Ele é mutável. Exato. Então, o que é negociável e negociável pra mim hoje, pode não ser. Eu tenho 15 anos de casada. Assim, cara, nossos acordos já mudaram muito. Sim. Muito. Porque eu não sou a mesma pessoa. Ele não é a mesma pessoa. Eli, eu falo muito isso, gente. Assim, nós estamos juntos há quase 10. Nesses quase 10, eu mudei. Ele mudou. A nossa relação também mudou. E besteira de achar que a relação não vai mudar. Então, essas repactuações, elas têm que acontecer sempre. É repactuar. Olha, aquele pacto lá atrás não faz mais sentido, porque eu mudei e agora as minhas necessidades são outras. Sim. E agora eu gostaria de viver essas experiências aqui, mas eu não quero deixar de viver com você.
Entendeu? As coisas podem coexistir. A gente foi muito ensinado a ou um ou outro. Ou branco ou preto, ou alto ou baixo, ou com pelo ou sem pelo nenhum, né? Não, as coisas podem coexistir, elas podem estar acontecendo em sincronicidade ao mesmo tempo, e isso se chama equilíbrio. Sabe aquela coisa que a gente busca? Equilíbrio. Ninguém equilibra uma bola só, gente, entendeu? Sim. A gente equilibra aqueles pratos. Isso é o jogo do equilíbrio, sabe? Aqueles malabares. Isso que é você ter equilíbrio. Você ter várias esferas da sua vida em sincronicidade. E aquilo está funcionando bem, ninguém está caindo. Sim. E assim, entender que o outro pode olhar pra você e falar, então, eu não tô disposto ou disposta E tudo bem. a fazer isso com você. E E aí tudo você vive bem. o luto da relação. Mas sabe o que a gente faz? A gente tem tanto medo de ouvir do outro, eu não tô disposta, que a gente não ouve os nãos que não são ditos. Porque tem um não que é dito, eu não quero. Sim. Tem um não que é não dito. E tem gente que não sabe falar esse não, né? 5 vezes, e a pessoa não muda, e a pessoa continua agindo do mesmo jeito. Ela tá te dizendo não, amor. Ai. É isso. Sim, claro. Ai, chega! Claro. Pra mim deu! Mas é verdade, isso é mais pura verdade ali. E assim, e essa coisa de você falar sobre a sua história, sobre a sua vida para aquela pessoa é importante. É importante você participar aquilo que é frágil para você, para ela não pisar naquele lugar. Nós somos campos minados, não tem jeito. Ó, assim, mas amor, isso aqui tá uma experiência bomba. nossa. Calma. Acabou. Uma experiência nossa. isso? Mais uma, meu amor. Então vai. Tá Não, liberado. tem que dar o ok. Se der o ok. A gente casou nessa situação que eu já comentei aqui. E o Fábio é mais reservado, ele é mais calado. Eu sou mais comunicativo, mais extrovertido. E a gente dá certo. Nossa química dá certo, né? Mas, fato é que eu sempre fui do diálogo. O que está acontecendo? Vamos conversar? Eu sempre fui essa pessoa, desde as minhas amizades. É uma coisa que eu sempre gostei de resolver, porque eu não tinha isso em casa. Eu tinha, por isso que eu falei sobre a coisa da pessoa da raiva e da pessoa raivosa. Por quê? A minha referência de raiva era o meu pai. Eu não queria ser igual a ele em hipótese nenhuma. Então eu via o meu pai raivoso muitas vezes e para mim aquilo era raiva. Então a minha referência era não ser como ele. Então quando a gente casa e Fábio é mais calado, eu chego para ele e falo assim, olha só, eu não tenho uma bola de cristal. Não tenho bola, eu não vou adivinhar a sua cara feia, eu não vou adivinhar o porquê que você tá assim. Se você não me falar, eu não vou saber. A gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar, a gente precisa se falar. A gente aprendeu a falar. Fala, não gostei disso. Isso aqui me machucou. Esse lugar aqui, esse comentário, eu não estou disposto, ou eu não quero. Ou até aqui eu quero ir. Deixa eu pensar. Também é uma resposta. Também é uma Deixa resposta. eu pensar. Sim. Eu posso ter um tempinho rapidinho? Deixa eu só processar aqui. Isso também, assim, agora o que não pode é tipo... Gostou? Fica. Ai, pela minha cara tem que saber. Não tem que Não saber pela tem. sua cara. Não tem que saber. Não tem. Eu me Cara, e é um identifiquei. exercício, né, assim, de ambos. Lá em casa é a mesma coisa, eu sou a que fala pelos cotovelos. E isso é muito comum nos casais. A gente juntar, assim... Quando a gente fala das teorias de apego, que é a forma que a gente aprendeu a se vincular Sim, com sim. o outro, a gente tem várias formas de apego. Tem o apego seguro e o apego inseguro. Sinto informar, a maioria de nós foi aprender um apego inseguro. Com certeza. E o apego inseguro, ele tem vários tipos de apego inseguro. E aí, é muito comum você juntar aquele que cresceu com um ambiente mais ambivalente. Então, ele tá aqui, você tá feliz? Você tá bem? Ele pergunta mais com aquele que é o esquivo. Que aprendeu a se esquivar do ambiente. Assim, tá triste, então deixa eu ficar aqui porque esse ambiente me machuca. É muito comum o ambivalente e o esquivo se juntarem. Então, o ambivalente fala, você tá aí? O que aconteceu? Me conte. O esquivo tá, pelo amor de Deus, para. Eu quero ficar quieto, eu quero sumir. É muito comum. Lá em casa é assim também, o ambivalente com o esquivo juntos. E aí o Fábio fez... Se identificaram Para de super. entrar na minha cabeça. Eu não quero falar Dá um sobre isso. tempinho. E aí é um exercício imenso. A gente fala, eu preciso da conversa. Sim. Então, eu que preciso da conversa, é um exercício imenso. Respirar e falar, ok, ele não tá pronto pra conversa agora. Mas eu preciso que em algum momento você esteja.
E aí, o que não tá pronto, odeia a conversa, dá um respirar e fala, é importante pra ela conversar. Peraí, deixa eu ver o momento que eu vou conseguir também entregar isso pra ela. Esse, sabe? Sim. Essa dança de falar, por mim, a gente conversava agora. Sim. Nesse momento. Aham. Mas Sou muito entender eu. que ele precisa do tempo dele de processar. Sim. Vou respirar, vou ligar pra uma amiga, vou xingar ele pra alguém. Né? Vou lidar com isso aqui, porque ele precisa desse tempo. E ele entender, ela também precisa da conversa. Eu vou dar esse tempo aqui pra eu tentar organizar o mínimo pra eu trazer alguma coisa pra ela. Então, essa dança, que é o que o Fred falou, tem que ter reciprocidade. Porque não dá pra só eu entender, ele não gosta de conversar agora e eu tô o tempo inteiro aqui me controlando e não dá pra ele tá se violentando o tempo inteiro pra conversar no meu tempo. Sim, uma vez ele falou na terapia de casal, que a gente também faz, e ele falou assim, cara, às vezes eu me sinto nas cordas com a pugilista, assim, me enchendo de soco. Porque eu tô aqui e ela tá falando e me perguntando e eu tô me sentindo acuado num cantinho e ela em cima de mim. E é verdade. E pra mim, eu só tô assim, não, só quero que seja claro comigo. Só quero que você fale. Eu só quero que você fale, tá Fala tudo bem. logo. E eu sou aquela pessoa de dar. Você pode falar o que for. A gente vai conversar. Sabe assim, eu não vou surtar porque você me falou isso. Sim. Tá, e como é isso? O que a gente vai fazer com isso? Então, pra mim, não faz sentido você não conversar. Super. Eu vou fazer o que com você, cara? Eu não vou fazer nada com você. Me conta que a gente troca. E pra ele assim, mas por que eu vou conversar? Entendeu? E aí, essa dança que é difícil entre nós dois e na maior parte das relações, de o quanto eu tô disposta a respirar por essa pessoa, o quanto esse tempo dela processar as coisas é um tempo que eu dou conta e que às vezes não é. Sabe aquela coisa assim, cara, meu restaurante é italiano, você tá me pedindo yakisoba, não tenho preço pra te dar. Ok. Você quer um bom parmegiana? Vou fazer que vai ficar, ó, show de bola. É Sabe, você isso. quer o nhoque, amor? Faço maravilhoso, mas o yakisoba não vai estar rolando, senhora. E é total. E acho que essa dança eu quero entender melhor como que a gente faz ela acontecer. Inclusive, se vocês se preparam para essas e como vocês se preparam para essas conversas difíceis, na parte 2 do nosso papo, com interação da plateia. Mas antes a gente vai tratar de uns clichês. Então vamos pro clichê realista. Eu quero saber. Eu não sei se vocês conhecem essa, hein? Cobra que não anda. Como que era a mesma continuação? Cadê a Letícia? Não engole sapo, é. Cobra que não anda, não engole sapo. Cobra que não anda. Boa. Boa! Muito Já bom. falei que eu sou baiana e na Bahia a gente dava um aviso assim, ó. Presta atenção, porque aqui, meu amor, a cobra mais boba voa. Não anda, não. Voa. Maravilhosa. Cobra que não anda, voa. Cobra que não anda. Tá de dieta. Não quer comer. Deixa ela quieta. Muito obrigada. Não tô a fim de andar, caralho. Entendeu? Deixa ela em Me paz. deixe. Deixa ela tá exausta. Ela quer descansar. Não quero comer agora, eu comer depois. Eu peço iFood. Aí não pode falar, né? A louca. Patrocina nós, né? Boa. Vem, que eu aceito, que olha, eu peço bastante lá em Entendeu? casa. Eu mesma tô patrocinando o próprio. Pois é, tipo, cobra que não anda, não tá com fome. Não tá afim de Ela comer pode. naquele momento. Ela pode escolher Ela não pode. andar naquele momento. Ai, eu amei isso. E amei também a nossa conversa. Muito obrigada por terem Ai, feito que parte delícia. disso comigo. Nossa, passou muito rápido. Muito, gostosa, vocês muito. gostaram? Eu amei a plateia maravilhosa, interagindo com a gente. amei. Vocês são gente. incríveis. Obrigada. Obrigado, Obrigada obrigado. por terem vindo. Foi incrível. Obrigada. Foi incrível. Agora eu quero saber se tem recadinhos, enfim, projetos, arrobas, que vocês quiserem falar. Me sigam, meu Instagram, Elisama Santos. Chatão falar isso, né? Vão lá no meu videocast também, eu Tá Com Tempo. Que Ai, inclusive que daqui a uns dias sai um episódio com o Fred. Verdade! Que foi maravilhoso. Eu comi um bolinho, tomei um café maravilhoso. Ai, que com ele, delícia! gente. Vocês têm que conferir. Compre meus livros, é isso aí, né, gente? Ah, isso. Apoia a amiguinha aqui, faz favor. Arrasou! Obrigada, Elisama. Foi uma honra. Nossa, foi falar incrível. com você hoje. Fred, os Me seus sigam nas recaditos. redes, mas basicamente no Instagram, né? Porque graças ao Orixá, Twitter caiu. É, isso. Nunca Todo fiquei mundo tão feliz com isso, celebrando a aliviado. queda do aliviado. Twitter. Então me sigam lá, eu produzo conteúdos de moda, de lifestyle, de medicina. Eu falo sobre racialidade, sobre religião, sobre filosofias de vida, enfim. Eu falo sobre tudo aquilo que me permeia, que me atravessa e que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que é o meu dia a dia, que é a minha vida. Então me sigam lá pra gente poder se conectar também, tá bom? Além disso, é Fred, lindo de você é morrer, lindo né, demais. gente? Pessoa linda. Axé.
E para você, eu desejo que você possa ter conversas difíceis no momento em que for possível para você. Que essas conversas te levem a novos lugares, lugares melhores, onde você consiga respirar. Tenho falado muito de respirar, que você consiga respirar. A gente se vê no próximo episódio para uma conversa não tão difícil. A gente se encontra lá. Tchau, até lá. Tchau! Obrigada, gente. Obrigada.